Fala galera, tudo bem com vocês? Com vocês acredito que tudo bem, mas com as contas públicas do governo federal as coisas não estão nem um pouco bem, porque recentemente o Ministério da Fazenda revisou para baixo o tamanho do rombo fiscal de 2023, de um resultado negativo de 141 bilhões de reais para 177 bilhões. Isso para 2023 e para 24, quando o ministro Haddad prometeu zerar o déficit fiscal, ou seja, equilibrar melhor as contas públicas, aumentando a arrecadação, talvez cortando despesa. Não se corta despesa no Brasil, pelo que a gente viu até agora. Só se aumenta a arrecadação, mas corte de despesa está fora da pauta do governo federal. Então, de que maneira o governo vai equilibrar melhor as contas públicas em 2024, se mesmo aumentando tributos em 23, o rombo só ficou maior? Nós vamos falar sobre macroeconomia brasileira e não sobre política nesse vídeo. Então eu quero falar sobre arrecadação, inclusive saiu na segunda-feira o relatório referente à arrecadação do mês de outubro de 2023, a maior arrecadação para o mês de outubro da história do país. E mesmo assim, o déficit não para de aumentar. Mas eu também quero relacionar esse assunto com política monetária, porque existem sim relações entre política fiscal, isso tudo que a gente falou sobre governo, e a política monetária, que é a definição da taxa de juro para controlar a inflação do Brasil. Então, espero que vocês gostem desse conteúdo. Claro que antes eu peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal, mais pessoas conseguem acompanhar esse importante assunto que é relevante para todos, porque estamos falando das contas públicas. E o dinheiro público é o nosso dinheiro. Como que nós zeraremos o déficit de 2024, sendo que em 2023 as contas públicas só pioram, mesmo após vários ajustes nos tributos brasileiros? Bom, a pergunta é muito boa. Vamos começar com uma possível resposta. De que maneira você melhor equilibra as contas públicas? Ou isso é feito pelo lado da despesa, ou é feito pelo lado da receita, ou inclusive os dois lados ao mesmo tempo. Para o governo reduzir o déficit, ele pode cortar despesas, principalmente aquelas desnecessárias. Não estou dizendo que é para investir menos em educação, em segurança, em saúde. Estou dizendo cortar despesas desnecessárias. Olha o tamanho do governo federal, o tamanho dos gastos públicos com a máquina pública. Redução de despesas é possível, claro que é possível, mas esse governo já negou em todos os momentos possíveis que reduzirá despesas, porque ele alega que mais despesa, ou melhor, mais gasto, ou melhor ainda, mais investimento, embora gasto, despesa e investimento tenham o mesmo significado quando o assunto é finanças públicas, mais investimento é mais crescimento. Nem sempre, e nós vamos descobrir isso em alguns minutos. Vamos voltar para o meu dicionário. Gasto. Mais gasto nem sempre significa mais crescimento, e o governo já tirou das hipóteses a queda das despesas. A única forma de você equilibrar as contas públicas, então, é aumentando receita, aumentando a arrecadação. Isso pode ser feito aumentando os tributos, que nós já vimos ter sido a grande ferramenta do governo desde o início do ano. Então vamos aumentar a tributação, para dessa maneira aumentar a arrecadação. E aí, no momento que eu faço esse vídeo, foi divulgada a arrecadação do governo federal para o mês de outubro. É essa planilha, essa tabela que está na imagem aqui comigo. Eu abri a arrecadação de outubro para vocês analisarem as variações das diferentes categorias, né, de tributação dentro do que aconteceu no mês de outubro. Em outubro, o governo federal arrecadou o equivalente a 215,6 bilhões de reais em tributos. Esse é um crescimento em relação ao ano passado de 4,93% em termos nominais, ou seja, considerando a inflação. Então, realmente, o aumento da tributação gerou aumento de arrecadação. Só que em termos reais, isso significa 0,1%. Grava esse número aí, 0,1%, porque é pouca coisa perante o tamanho da expansão dos gastos. Outra maneira de você aumentar a receita, para então zerar esse déficit fiscal, é estimulando a atividade. Quanto mais a economia cresce, maior tende a ser a arrecadação, porque o volume de aquisições, de compras, vendas, de produção, ele aumenta, e isso faz com que o governo consiga tributar mais. Não pelo valor do produto, não pelo tamanho do tributo, mas sim pelo volume de negociações, no volume de compras, de vendas, de bens e de serviços pelas famílias, empresas e estrangeiros. Só que nós já temos aí sinais claros de desaceleração da economia brasileira. Ou seja, com a expectativa de menos atividade daqui para frente,
é de se esperar que a arrecadação desacelere também daqui para frente. Ou seja, hoje a única saída para aumentar a receita é aumentando tributos. Na minha opinião, realmente não tem outra saída, a não ser corte de gastos, que nós sabemos que não vai acontecer. Então, a queda ou manutenção da arrecadação, após tantos ajustes, para mim é um sinal preocupante em relação às contas públicas, porque em 2023 o governo vai fechar no vermelho e em 2024 vai fechar no vermelho também ou não. Ano esse que o ministro Haddad prometeu que zeraria o déficit fiscal. Nós estamos falando aí da necessidade de aumento de arrecadação em torno de 200 bilhões de reais. É muita coisa. Realmente é muita coisa. E o governo tem encontrado muita dificuldade em aumentar tributos e fazer a arrecadação crescer. Porque aumentar tributo é fácil. Agora, nem sempre isso gera aumento da arrecadação. É importante lembrar que enquanto a receita cresce a 0,1% ao ano, que é esse dado que eu acabei de mostrar para vocês, é a comparação entre esses 215,6 bilhões contra 215,3 bilhões do ano passado, a arrecadação cresceu 0,1% em termos reais. As despesas, os investimentos do governo estão crescendo 6% ao ano em termos reais. O que vocês acham que aconteceria com as suas finanças pessoais se de um ano para o outro a sua receita, a sua renda crescesse 0,1% e as despesas crescessem 6%? Eventualmente, vocês vão ficar no vermelho. Eventualmente, vocês vão precisar de dinheiro emprestado. Vai pedir para um familiar, vai pedir para um amigo, vai pedir para o banco. Mas uma certeza nós temos: vocês vão precisar de dinheiro. E não sei de onde vocês vão conseguir isso. É exatamente isso que está acontecendo com o governo federal. Eles aumentam gastos, aumentam despesas, eventualmente precisarão aumentar a arrecadação. Isso tem se mostrado muito difícil no momento macro atual do Brasil. Mas qual a moral da história? A moral da história aqui é que o governo disse para toda a população que quanto mais ele gastar, mais nós vamos crescer. Mas o contrário está acontecendo. Por mais que a economia brasileira esteja crescendo bastante em 2023, grande parte desse crescimento não se deu por conta dos estímulos fiscais, e sim porque uma economia se mostrou muito mais resiliente do que nós esperávamos. O mercado de trabalho brasileiro continua muito forte. E outra coisa, existem vários estudos que mostram, na prática, que quando o governo lhe gasta de maneira excessiva, em um momento quando o Banco Central tem uma política restritiva, esse aumento de gasto não gera mais crescimento. Quem já estudou comigo sobre macroeconomia, principalmente no curso Macro Fundamentos, sabe que dentro da fórmula do PIB existe um componente chamado G, gastos do governo. Quanto mais o governo gasta, mais a economia cresce. Entretanto, isso aí é macroeconomia simples, é macroeconomia básica. Na macroeconomia avançada, quanto mais o governo gasta, nem sempre isso gera crescimento, especialmente em um momento quando taxa de juro ela é restritiva. Que é o momento que nós estamos vivendo hoje, ou a grande parte do mundo vive hoje. Taxa de juro brasileira e global não é mais 0, 1, 2, 3, 4%. As taxas estão bem mais elevadas, bem mais distantes de zero do que na pandemia, especialmente na pandemia e pré-pandemia. Quando a política monetária é restritiva, mais gastos governamentais não geram mais crescimento. Inclusive, posterga o início do ciclo de queda da Selic, dificulta o trabalho do Banco Central e mantém a inflação pegajosa, persistente. Quero falar um pouco sobre crescimento econômico, porque o IBCBR, que é um importante dado de atividade do Banco Central brasileiro, que a gente diz que é a proxy do PIB, então ele é muito semelhante à variação do PIB, ele contraiu 0,06% em setembro. Grande coisa, praticamente zero. Entretanto, o consenso era um crescimento de 0,20%. E nos últimos 12 meses, o IBCBR continua crescendo mais do que 2,5%, 2,58% para ser exato, mas a economia já mostra sinais de desaceleração. Alguns economistas, inclusive, falam em recessão técnica, isso é, 2 trimestres consecutivos de contração do PIB. Eu acho muito importante acompanhar nesse momento o crescimento do setor de serviços, que inclusive desacelerou recentemente, porque ele é o principal setor da nossa economia. Setor de serviços é super relevante para a PIB. Se ele continuar desacelerando, que tem sido a tendência recente, cuidado, a economia brasileira vai perder ímpeto. E quando ela perde ímpeto, o que eu falei para vocês no slide anterior sobre o impacto da atividade econômica na arrecadação? O país cresce menos, a arrecadação ela diminui.
Então isso vai fazer o governo possivelmente aumentar a dosagem da tributação para equilibrar essa falta de ímpeto macro em 2024. Mas alguém poderia dizer o seguinte: como pode alguém, que nem eu, gostar tanto de investir em Brasil, em Ibovespa e coisas do gênero, se a gente só lê notícias ruins referentes ao fiscal, a crescimento e expectativas de Brasil? A gente acabou de falar sobre piora do déficit fiscal. Isso eventualmente vai impactar o endividamento federal. Possibilidade de desaceleração ou recessão técnica no país. Só notícias ruins. E assim mesmo o Ibovespa próximo da máxima histórica. O mercado brasileiro, assim como o mercado global, está de olho em uma coisa: processo de desinflação e o impacto que isso tem sobre o afrouxamento da política monetária. Quanto mais a inflação cai aqui e lá fora, mais rápido os bancos centrais podem cortar a taxa de juro e mais rápido o país pode voltar a crescer e com isso o mercado se posicionar de maneira mais afirmativa em ações do que em renda fixa. Ibovespa sobe a depender de várias coisas, commodities, petróleo, Petrobras, Vale, bancos e assim por diante. Mas o mercado está super atento ao ciclo de afrouxamento da Selic. A Selic deve cair para os seus 9, 10% a depender de muita coisa. E, eventualmente, quando ela atingir esse patamar, o mercado vai começar a se preocupar com o afrouxamento da política fiscal e como isso vai impactar na política monetária. Mas, por enquanto, não é o momento. Então, quando eu falo em investimentos no Brasil, eu ainda acho que tem muita coisa barata no mercado doméstico, mas que eventualmente pode ficar muito caro, a depender de como a macroeconomia progride aqui no nosso país. Certo? Obrigado e até mais.